Bom dia a todos os queridos irmãos, amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez é motivo de muita alegria estar aqui, tendo a oportunidade de ser um porta-voz da Palavra de Deus. E nós vamos compartilhar juntos o ensinamento da palavra contida no livro de 2 Samuel. Hoje eu fiz um pouco diferente, eu deixei já a minha Bíblia aberta e nós vamos fazer a leitura de 2 textos bíblicos. Eu quero que você abra a tua Bíblia, segundo livro de Samuel, no capítulo 3, e nós vamos fazer a primeira leitura. Versículo 6 em diante. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Tinha Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e perguntou Isbovete a Abner: por que coabitaste com a concubina do meu pai? Então cirou muito Abner por causa das palavras de Isbovete e disse: sou eu cabeça de um cão para ajudar? Acaso hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entregarei nas mãos de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher. Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner. Se jurou o Senhor a Davi, não fizer eu. Transferindo o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbovete responder a Abner, porque o temia. O texto fala da aliança de Abner com Davi. A segunda leitura, você passando algumas páginas, folheando a tua Bíblia, ela se encontra no mesmo livro, o livro do profeta Samuel. Desta feita, no capítulo 21. O título aqui do texto, do capítulo: Vingado os Gibeonitas. Eu vou fazer a leitura, a segunda leitura, a partir do verso 5, ok? Assim que você encontrar na tua Bíblia, você tem aí, você pode dizer amém, tá certo? E vamos ler, você vai acompanhar comigo a segunda leitura. Ok? Podemos? Então vamos lá. Respondeu ao rei, aqui o rei Davi: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum em Israel. De seus filhos nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá, de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei dos filhos de Rispa, filhas de Aiá, que tinha tido com Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filhas de Saul, que tiveras de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatista. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu a água do céu,
e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia e nem os animais do campo à noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe e Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus se tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que lhe ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Irmãos, vamos agora, juntamente comigo, vamos fechar os olhos e abrir o coração para entendermos a leitura desta manhã. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós lemos aqui dois textos. Tem uma importante lição para nós. Nos ajude a compreender essa história que não é tão conhecida, essa pregação que não é tão feita sobre a personagem desta manhã, mas que possamos não apenas aprender, no sentido de conhecimento adquirido, mas apreender, que é guardar e colocar em prática a tua poderosa mensagem para nós. É o que eu te suplico desde já, no doce e gracioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos terminar com o texto de 2 Samuel, capítulo 21. Mas nós vamos começar do começo. O primeiro texto, 2 Samuel 3, 6 em diante. Eu quero convidar você, nesta manhã, e a partir desta data, a observar os vídeos, as mensagens que serão pregadas no meu canal do YouTube, o DS Sermões, e também alguns que nós iremos, se Deus permitir, postar no Instagram. Porque algumas histórias da Bíblia, elas são mais conhecidas, outras nem tanto. O personagem, ou a personagem desta manhã, é uma mulher por nome de Rispa. E a primeira pergunta que eu vou fazer a você, meu querido ouvinte, você que está me acompanhando, você já ouviu algum sermão sobre Rispa? Você conhece a história de Rispa? Quem foi Rispa e a sua importância para a história da Bíblia, para o contexto onde ela estava inserida? Irmãos, desta data em diante, você vai poder acompanhar em alguns sermões, eu chamo de personagens desconhecidos, heróis e heroínas, gigantes da fé, pouco conhecido no mundo evangélico. História que talvez alguém que está me acompanhando, talvez vai ouvir essa história pela primeira vez. Eu chamo de figura dos bastidores, personagem dos bastidores, aqueles que estão por trás das câmeras, aqueles coadjuvantes que eles têm uma importância muito grande na história bíblica, na história dos homens de Deus, mas que muitas vezes são passados por despercebido. E muitas vezes nós sequer ouvimos falar de uma mulher chamada Rispa. Qual a importância de Rispa? Por que ela foi importante? O que nós podemos aprender de Rispa? E você vai ter agora a oportunidade, nos próximos minutos, e eu pretendo, se Deus permitir, trazer à tona a história de homens coadjuvantes, que não são tão coadjuvantes assim, mas que não são conhecidos no mundo evangélico. Poucos se pregam sobre essas personagens. E hoje, Deus me deu a revelação, Deus me deu a oportunidade de pregar sobre esta mulher. Capítulo 3,
segunda leitura, Abner faz aliança com Davi. E aqui diz assim que havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Você sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel, o rei que os homens escolheram. Mas Davi foi o rei escolhido por Deus. Então, nós estamos aqui no período histórico da monarquia. Não tem como contar essa história sem apresentar o cenário político, não tem como, né? E a primeira figura aqui é Abner, que não é o personagem aqui que nós vamos pregar sobre ele, mas ele é importante na história. E ele faz aliança com Davi, mas ele era, conforme o texto aqui, da casa de Saul. Quem era Abner? Era o comandante-geral do exército de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, era um homem de guerra, era um homem de confiança, era aquele que dava as vitórias a Saul, era aquele que protegia também a Saul. Mas houve uma ruptura, e essa ruptura, essa quebra com a casa de Saul, ela se vai dar por causa de Rispa. Abner era poderoso, era homem valoroso, homem de guerra da casa de Saul. Mas lá, na casa de Saul, havia uma mulher, filha de Aiá. Era um homem importante, mas pouco se sabe sobre Aiá. E também pouco se sabe sobre Rispa. Mas ela era filha de Aiá. E aqui vai trazer uma segunda informação muito importante, porque ela era concubina de Saul. Irmãos, na Bíblia, a concubina era uma mulher secundária, digamos assim, uma segunda esposa. E nós vamos perceber na Bíblia, logo ali na descendência de Caim, Lameque, bigamia, tinha duas esposas. Você vai perceber também na história que Abraão teve duas esposas, e você vai entender por que eu estou usando a palavra esposas plural. Porque Agar era escrava, era serva, serva aqui é escrava, sentido de escrava, de Abraão. E Abraão, na época, Abraão teve um filho com Agar. Então ele teve Sara, Sarai e Agar. Na história, irmãos, de Jacó, é claro que ele foi enganado por Labão, duas esposas, mas essas esposas tinham servas. Estamos vendo aí, irmãos, a origem da poligamia. É claro que Deus nunca aprovou que Lameque tivesse duas esposas. Deus não aprovou a atitude de Abraão quando, desconfiando da promessa de Deus, da fidelidade de Deus, vai ter um filho com uma serva, com uma escrava chamada Agar. Deus não queria que o homem mais enganado da Bíblia, que a gente chama de enganador, mas é o maior homem vítima de enganos da Bíblia, Jacó, tivesse duas esposas. E você percebeu que ele vai ter filhos também com as servas de Lia e com a serva também de Raquel. Irmãos, mas a Bíblia, ela não apoia, Deus não apoia. Mas a Bíblia não esconde os erros dos homens. A maioria desses citados aqui, homens de Deus, com exceção de Caim. Irmãos, na era da monarquia, Davi teve mulheres e concubinas, mas o primeiro aqui foi Saul, que foi o primeiro rei de Israel. O descendente de Davi, Salomão, 700 mulheres, princesas, 300 concubinas. O homem mais inteligente do mundo, dos 3.000 provérbios, dos 1.005 cânticos, dos 2 salmos, que escreveu sobre arte, sobre ciência, literatura. Esse homem, irmãos, o mais sábio, 300 concubinas. E agora, irmãos, vai haver uma desavença. Vai haver uma desavença aqui. Por causa da concubina. E para que serviam as concubinas?
As concubinas serviam para procriar herdeiros. Irmãos, era assim, se a concubina tivesse filhos machos, literalmente filhos, né, machos, ela ganhava um pouco de status na sua posição social diante da esposa, que era a mulher primária. Mas se ela tivesse só filhas, ela continuava tendo o seu papel, um papel muito pequeno, muito insignificante, mas Deus dera a rispa, a possibilidade, irmãos, o privilégio de ter 2 filhos, porque quando tinham filhos, esses filhos entravam na genealogia, esses filhos participavam da herança, mesmo sendo filho da concubina, que era a esposa secundária. Nós já estudamos isso no direito de primogenitura, em outros sermões que fizemos aqui, deste altar. Mas agora, irmãos, há aqui uma desavença. E qual que é a desavença aqui? Saul havia morrido. Se você passar algumas páginas da sua Bíblia, você vai ver aqui, capítulo 31, a morte de Saul. E morreu Jonatas, Abinadab e Malquizua. Os filhos de Saul morrem no último capítulo de Samuel. E quando você passa apenas uma página da sua Bíblia, você lê o relato que foi feito aqui nesta manhã. Entre esse relato, na página ali do meio, temos o reinado de Davi. Então, quando Saul é morto em combate, logo no capítulo 2 do livro de 2 Samuel, Davi é aclamado rei. Então, essa é a questão política aqui. A questão política. Mas Saul não queria que Davi fosse rei. Já vou chegar em Rispa. Ele não queria, irmãos. Tanto é que ele tenta matar Davi, porque Davi é aquele que vai sucedê-lo ao trono. Ele sabe disso. Irmãos, durante algumas vezes Davi poupou a vida de Saul. Essas informações são importantes para você entender o sermão. E sabe quem estava ao lado de Saul? Abner. Eu vou contar um relato que está no capítulo 26, quando Davi poupa pela segunda vez. E à medida que você for ouvindo o sermão, você vai entender que Davi poupa pela segunda vez a vida de Saul. Irmãos, Saul estava com 300 homens e Abner estava lá, o comandante de guerra. E Davi soube, irmãos, que Saul estava ali para matá-lo. Mas Davi era um homem de tanta coragem, que ele descobriu onde estava ali o acampamento de Saul. Saul, Abner, comandante-geral de guerra, e 3.000 homens. Davi conversa com Aimeleque, com Absua, e ele resolve ir até o acampamento. E ele vai, irmãos, até o acampamento de Saul. Ali tem a funda encravada do chão. Ele pega aquela funda que está encravada no chão, pega uma bila, que era uma vasilha de água. Ele sai ali, ele está com a Absua. E quando ele já está a uma certa distância do acampamento, ele sobe ali em um monte que tem ali. E ele dá um grito: Abner! Abner! Ou Abner, né? Alguns chamam de Abner. E ele acorda espantado. Olha só, irmãos, que coisa engraçada. Saul querendo matar Davi. Entra no acampamento. Os homens ali de guerra, todos dormindo. Pega a arma, a lança. Absua queria matar Saul naquele momento. Davi falou: não mexa com o homem de Deus. Olha a importância, a magnanimidade de Davi. Não toque no homem de Deus. Pega a lança, a vasilha com água. Quando está distante, dá um grito. Abner ouve o grito. Acorda e Davi repreende Abner, porque não protegeu a vida de um homem de Deus. E como prova
ele ainda apresentou a lança. Aqui está a lança e a água. Ou seja, poderia ter matado, se eu quisesse, o homem de Deus. Ou permitir que o meu valente, Absua, matasse o homem de Deus. Mas não o fiz. E ele repreende Abner, dizendo que Abner não é um homem de responsabilidade, porque não soube proteger o ungido de Deus. Irmãos, mas não era só por isso. Isso também aumentava mais ali, eu não vou dizer o ódio, mas isso alimentava a inimizade. Mas agora, irmãos, Isbovete, ele vai acusar a Abner, ou Abner, uns chamam, né? Vou chamar de Abner, uma acusação muito grave. Porque esse homem que é leal a Saul, embora no momento que Davi entrou no acampamento, ele estava dormindo, Davi não o matou, nem permitiu que Absua o fizesse, ele era leal. Mas quando, irmãos, Saul morre, ele continua sendo leal, agora a Isbovete. Era um homem de guerra. Irmão, Isbovete era o único filho de Saul que tinha vivo, porque Abinadab, Jonatas e Malquizua havia morrido em combate, no capítulo 31, contra os filisteus. Só sobrou um. Ele não era nem o mais velho, ele era fraco, ele era incompetente, não tinha condições, irmãos, não tinha condições. Abner sabia que Deus já havia prometido o reino de todo Israel para Davi, mas havia uma inimizade, eu não vou falar ódio, uma inimizade. Mas agora o texto diz que Abner faz aliança com quem? Com Davi. Aquele que era o seu inimigo, inimigo do seu rei Saul, aquele do qual ele era comandante geral de guerra. A causa? Rispa. Ele foi acusado por Isbovete. Irmãos, irmãs, Isbovete só estava no trono por causa de Abner. Ele quem sustentava Isbovete, filho de Saul, o mais novo, o mais fraco, o mais incompetente, no trono de Israel. Graças a Abner. Mas agora Isbovete o acusa, e aqui entra a rispa, porque está dizendo o seguinte, olha, ele está acusando, irmãos. Saul já tinha morrido, mas ele o acusa de ter dormido com Rispa, de ter tido uma relação com a concubina do seu pai, que já estava morto. Mas dentro da cultura da época, quando alguém tinha relação, irmãos, relação com a concubina de um soberano, com a concubina de um monarca, mesmo morto, Saul já havia morrido. Era porque ele estava ambicionando o trono, usurpando o trono. Então, na visão de Abner, ou de Abner, na visão de Isbovete, Abner estava usurpando o trono. Ele queria o lugar dele no trono. E outra coisa, irmãos, depois que isso acontecia, no caso, Davi foi vítima disso. Lembra de Absalão? Absalão fez isso, seguindo o conselho de Aitofel. Durma com as concubinas do seu pai, para o povo entender que você vai tomar o trono dele. Davi estava vivo ainda, irmãos, estava vivo. Mas era uma atitude para demonstrar o poder de alguém que iria assumir o trono, de alguém que ia, né? Davi seria morto, entende? Não seria uma morte natural, não. Absalão iria matar Davi, tomar o trono, e como um indício de que era verdadeiro o seu desejo, de que aquilo ia se cumprir, ele já está deitando com as concubinas do seu pai, para mostrar agora o dono do pedaço sou eu, agora quem vai mandar aqui é eu. Meu pai está com os dias contados. E tanto é verdade, irmãos,
Embora Davi não morreu, mas quem morreu foi Absalão, Davi não teve mais relações com as concubinas. Não teve mais relações com as concubinas. Era a cultura da época. Irmãos, mas aqui, e por que isso é necessário? Porque não há evidências concretas na Bíblia, mas a gente pode assegurar de que essa denúncia, essa calúnia, essa difamação não tinha base, porque quem o sustentava no poder era Abner. Foi ele que deu a ideia, foi ele que colocou Esbovete no poder. Repito, um rei fraco e incompetente. E outra coisa, irmãos, que a gente entende que essa fala, essa acusação não tem embasamento, é porque ele então resolveu prestar os seus serviços a Davi. Olha, irmão, se ele quisesse o poder de Esbovete, ele não teria o colocado no trono, não teria o mantido no trono durante 2 anos. Se ele quisesse o poder de Davi, ele não iria se oferecer, ele não iria prestar sua lealdade agora a Davi, que era inimigo de Esbovete. Porque ele chega para Davi não querendo o poder de Davi, não ameaçando Davi, mas se prontificando a guerrear por Davi, a ser comandante por Davi, a ajudar agora o exército de Davi. Irmão, você não está percebendo, mas isso está fazendo diferença. Porque todo esse desentendimento acontece por causa de uma acusação que estava relacionada com Abner e Rispa, que seria aquela com quem Abner foi acusado de forma injusta, falsa, de ter tido uma relação com quem Abner teria dormido. E aí, interessante que ele chega ali, Davi, ele manda mensageiros, olha Davi, eu quero te servir. Envia mensageiros, Davi através dos seus mensageiros também envia uma mensagem, olha, eu aceito. É aquela história, irmãos, de Mical, que era filha de Saul. Olha, Davi era genro de Saul. Havia luta entre sogro e genro. O sogro querendo matar o genro. O genro não ascender ao trono. Olha que coisa, irmãos. Uma guerra entre família. A casa de Saul e a casa de Davi. Davi agora, irmãos, já proclamado rei. E aí Davi fala assim, olha, eu aceito desde que eu aceito você como um dos meus homens, como um dos meus valentes, para fazer parte do meu exército, desde que você traga Mical. E quem era Mical? Mical era a filha de Saul, que Saul havia dado para um homem chamado Paltier. Porque Saul foi o seguinte, ele tinha inimizade contra os filisteus, que o matariam, no capítulo 31, do primeiro livro de Samuel. Ele faz uma proposta querendo a morte de Davi. Então ele faz o seguinte, olha, Mical gosta de você, Mical tinha uma queda por Davi, Davi havia matado o gigante Golias, aquela história. Davi percebe que Mical está se afeiçoando a ele, todo mundo percebe ali, e aí Saul, querendo se livrar de Davi, diz o seguinte, eu te darei Mical por mulher, desde que você mate 100 filisteus, que eram inimigos de Saul. Mas na verdade, Saul queria era a morte de Davi. Saul estava armando uma cilada para que Davi fosse morto nas mãos dos filisteus, mas Davi vence 200 filisteus, traz os prepúcios, a prova. E é como Davi não morreu nas mãos dos filisteus. Esse era o genro de Davi, Saul. Ele então ameaça Davi, Davi teve que fugir, e agora Mical, que foi dada a ele, porque ele venceu 100 filisteus, 200, trouxe as provas, os prepúcios, agora foi dada para o outro homem. E aí, Davi mandou a mensagem, olha Abner, eu te aceito desde que você traga Mical por esposa, porque Mical já havia sido dada a outro homem, a mando de Saul. Mical, então, é trazido até Davi, o Abner cumpre, e agora o Abner passa a ser
do exército de Davi. Primeiro texto. Qual é a importância de Rispa? Ela foi a causa de um desentendimento. Isso é muito importante no cenário, porque essas lutas entre a casa de Davi e a casa de Saul, elas podiam se durar muito mais tempo. Mas quando Abner ele vai para o exército de Davi, o exército de Isbovete fica mais fraco ainda. Um exército que já estava enfraquecido ficou mais fraco, a ponto de que quando você passa uma página da sua Bíblia, você vai perceber, irmãos, a morte de Isbovete. Na mesma página. Irmãos, aquela luta que poderia estender-se por vários anos, ela se finda rapidamente, porque agora o exército de Isbovete está mais fraco, sem a presença de Abner. Está entrando em um descenso, está entrando em uma decadência. Davi se fortalecendo cada vez mais ainda. Os capitães de Isbovete percebendo a fraqueza, a incompetência do seu rei. Uma acusação falsa contra Abner, o homem de guerra, o braço direito de Isbovete. Eles matam. Eles matam. Morto pelos seus próprios capitães de guerra, que agora vão ao encontro de Davi, oferecendo os seus serviços. Mas a atitude de Davi, a sua magnanimidade. Quando Davi recebeu a notícia de Saul, ele mandou matar aquele que dizia ter matado Saul, achando que fosse receber uma boa recompensa. E os fins desses dois capitães, que realmente haviam matado agora a Isbovete, filho de Saul, deixando o caminho livre para Davi, teve o mesmo fim daquele amalequita, que disse que havia matado Saul, achando que estavam fazendo um favor para Davi. Irmãos, vamos agora para o segundo texto. Então, o que Rispa faz no primeiro texto? Por causa dela, uma acusação falsa. Interessante, irmãos, que Rispa não era filha de Isbovete. Isbovete não era filho de Rispa. Rispa era concubina, mas Isbovete não era a mãe. Rispa não era a mãe de Isbovete. Agora vamos para o capítulo 21, irmãos. Aqui fala de uma fome. Irmãos, pela lógica, o capítulo 21, ele teria que estar logo depois do capítulo 3, do capítulo 5. Porque no capítulo 2, Davi aclamado rei sobre Judá. No capítulo 5, Davi aclamado rei sobre todo Israel. Agora as casas se uniram. As casas se uniram. Era um reinado só. Davi não teve usurpou, Davi esperou o tempo de Deus. Então o capítulo 21, irmãos, ele cronologicamente ele está no lugar errado, ele tinha que estar perto do capítulo 5 e 6. Mas ele foi lá para o final de Samuel. Tanto é que no capítulo 23 temos as últimas palavras de Davi. Davi já está morrendo. Mas o capítulo 21, irmãos, ele acontece pouco tempo depois. Mais ou menos 3 meses depois do capítulo 3 ter sido escrito, do capítulo 5, quando ele é constituído rei sobre todo Israel. E aqui está havendo uma fome, irmãos, uma fome na terra. Está havendo uma fome na terra. 3 anos sem chover, versículo 1. Davi consulta a Deus. Irmãos, porque fome, estava havendo uma seca, mas seca gera fome. Você sabe que seca gera fome. Irmãos, a ausência de chuva era um juízo de Deus, era um castigo de Deus, uma maldição. Chuva, bênçãos decorrentes da obediência. Maldição, bênçãos decorrentes da desobediência. No versículo 2, então, Davi, ele entende, irmãos, ele consulta, Deus responde, e Deus disse assim, olha, isso aí é por causa de Saul. Irmãos, no capítulo 8 de Josué, houve uma aliança entre Josué e os gibeonitas. Os gibeonitas, irmãos,
era quem morava em Gibeão. Isso acontece logo depois que eles entram na terra de Canaã, está conquistando Canaã. E aí, irmãos, os gibeonitas eram um território que compreendiam 4 cidades. Eles não tinham rei, eram senadores que governavam, juntamente com os anciões, os homens de mais idade, que tinham experiência. Eles resolvem, então, se unir a Israel que estava ali para conquistá-los. Mas você lembra do vinho envelhecido? Você lembra das roupas já usadas? Dos sapatos velhos nos pés? Você lembra? Eles fingem, irmãos, as suas vestes maltrapilhas, farrapos. Vieram de perto, mas o discurso tinha que estar em harmonia com a aparência. Eles fingiram-se de miseráveis, fingiram-se de pobres, bolorento para dizer que vinham de longe, vinham vencidos em odres rotos. Irmãos, Davi faz uma aliança, foi enganado, e agora juraram, irmãos, defendê-los. Quando os habitantes de Canaã souberam que os jebuseus haviam feito uma aliança com Israel, que era o inimigo deles, que foram ali para conquistá-los, agora eles resolvem lutar contra os gibeonitas. Só que os israelitas já haviam feito uma aliança com os gibeonitas. E agora eles foram buscar socorro. Não era só uma aliança de paz, era uma aliança de guerra, de ajudá-los quando eles fossem atacados por inimigos, que agora são os seus próprios patriotas, os próprios cananeus. Havia feito um pacto. Interessante, irmãos, que por causa da mentira, como eles se apresentam como pobres, prometendo servidão, serem servos, Deus, Josué ali, seguindo a vontade de Deus, cumpriu o acordo, mesmo sendo enganados. Olha a importância do acordo, de um juramento feito em nome de Deus. Só que, em contrapartida, irmãos, foram escravos vitalícios do povo de Israel. Servidão vitalícia. Tiradores e carregadores de água. E rachadores de lenha. Se de uma parte Israel teve que cumprir o acordo, mesmo feito sendo enganados, mas foi feito em nome de Deus. Foi apresentado um sacrifício ali. Em contrapartida, eles seriam vitaliciamente, de forma vitalícia, servos, escravos de Israel, por causa do engano. E agora, irmãos, foi feito aquele acordo, Israel foram ajudá-los na peleja contra os seus próprios patrícios. Só que 400 anos mais tarde, irmãos, 400 anos mais tarde, quando Saul agora já está no poder, Saul resolve, irmãos, para fazer uma média, matar os gibeonitas e ordenar que aqueles que sobrevivessem ao massacre fossem perseguidos. E aí, Davi fala assim, olha, o que eu posso fazer por vocês? O que eu posso fazer por vocês? E aqui é que vai entrar risco, irmãos. Nós não queremos prata, não queremos ouro, não queremos nenhum dos filhos de Israel, mas nós queremos que nos dê os filhos de Saul e os filhos dos seus filhos. Haviam 8 irmãos, e 2 dos filhos de Saul, com a concubina Rispa, era Armone e Mefibosete. Esse Mefibosete não era o filho de Jonatas, porque esse foi poupado por causa de uma outra aliança de Davi com Jonatas. Os 2 exemplos de amizade da Bíblia, Noemi e Ruth, Davi e Jonatas, uma aliança que Davi fez com a casa de Jonatas, não envolvia só a pessoa de Jonatas, mas a descendência de Jonatas. E aí, irmãos, foi dado então,
os dois filhos de Rispa. Dois filhos de Rispa. Armone e Mefibosete. E também os filhos de Merara. Merabe era filha de Saul. No caso aqui, 5 netos. Davi explicou, olha, eu também tenho um juramento, uma aliança com Jonatas. Mas Davi entregou 7 homens que foram enforcados. E dentre esses 7 homens que foram enforcados, estava os filhos de Rispa. Nós queremos, na verdade, vingança. Mas era uma vingança, irmãos, porque Saul não cumpriu um pacto que foi estabelecido por Josué 4 séculos atrás, uma aliança de proteção, de preservação de vida. Saul está fazendo o contrário, quer exterminá-lo. E agora Davi entende o porquê da estiagem, da fome, e Davi então entrega-os. Interessante que Davi não consulta a Deus. Ele não consulta a Deus agora, ele consulta para saber o porquê da fome, da seca e, consequentemente, fome. Mas agora ele não consulta a Deus se deve entregar, mas ele entrega porque ele sabe o que é, irmãos, uma aliança feita em nome de Deus. Irmãos, aí vem, eu não vou fugir aqui. Você deve estar perguntando, o que os filhos de Rispa têm a ver com os atos de Saul? O que os netos, filhos de Merabe, que era filha de Saul, neto de Saul, tem a ver com as atitudes de Saul? Alguns textos bíblicos dizem que Deuteronômio, que o filho não responde pelos erros do pai, pelo pecado dos pais. É bíblico? É. Jeremias diz que aqueles que comem as uvas verdes é que devem botar os dentes. Mas também é bíblico, irmãos, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas graças a Deus que Ele estende a sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Que as nossas atitudes, a salvação é uma decisão pessoal. Decisão pessoal, a minha salvação. Mas as minhas atitudes, irmãos, os meus atos, elas influenciam aqueles que estão ao meu redor. Nunca ocorrem em isolamento, entende, irmãos? Eu lembrei de Daniel, quando foi ali jogado na cova dos leões, e a família, irmãos, daqueles que idealizaram porque queriam destruir Daniel. O rei percebeu, mas já tinha dado a sua palavra. Quando o rei vai de manhã, percebe que Daniel foi poupado, que Deus o poupou. Deus manda mandar toda a família dos idealizadores daquele plano diabólico. E os leões devoraram todos, os sápatras e as famílias. Eu fiquei imaginando, a família apoiou. Eu fico imaginando eles contando, olha, armamos uma cilada para Daniel, não passa dessa noite. Eu fico imaginando ali, quem sabe, o apoio, os parabéns pela ideia. Porque é assim, irmãos, os nossos atos influenciam aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os mais próximos de nós. E aí, irmãos, vem o papel de Rispa. O que Rispa fez? Ela ficou vigiando os corpos, os cadáveres, desde a ceifa. Irmãos, a ceifa aqui é a colheita da cevada, até as chuvas de outono. Sabe quanto tempo demorou? Irmãos, a ceifa da cevada era logo depois da Páscoa. No calendário judaico, acontecia no mês de abril. As chuvas de outono eram em outubro. Rispa ficou vigiando, irmãos. Os 7 cadáveres, 2 filhos, Armone e Mefibosete, que não era o Mefibosete, filho de Jonatas, era o outro Mefibosete. E também mais 5 filhos de Merabe. 7 corpos que foram enforcados. Ela foi lá, irmãos, tirou o corpo. Aqui fala, irmão, numa penha, eu vou usar um termo do sertão,
colocou os corpos no lajedo, sabe? Imagine a cena, irmãos, tirou 7 corpos, haviam sido enforcados, Davi permitiu, para fazer-se justiça diante da atitude de Salomão, em querer exterminar os medianitas, colocou 7 corpos, irmãos, 2 eram filhos dela, os outros netos de Saul, filhos de Merabe, e ela ficou vigiando, irmãos, de dia e de noite, durante 6 meses. Irmãos, não foi durante um dia, não foi durante uma semana, não foi durante um mês, foi durante 6 meses. Para que as aves de rapinas, os abutres, se fosse hoje os urubus, não viessem comer aqueles cadáveres, porque já haviam sido enforcados. De noite, protegendo contra os animais selvagens, o lobo, o leão, e de dia contra as aves de rapina. 6 meses. Irmãos, primeira lição que eu aprendo aqui. A importância da dignidade, de dar dignidade aos mortos. Irmãos, 6 meses protegendo, para que as aves de rapina, os urubus de dia, à noite os animais selvagens, né? Qual é a arma de dia? Ela colocou primeiro um pano grosso aqui, né? No lajedo, colocou os corpos em cima do lajedo. Olha que cena, irmãos, protegendo. E agora com lenço, né? Abanando as aves para que não os corpos, os cadáveres. Ela acompanhou, irmãos, todo o processo de decomposição, entende? Todo o processo de putrificação, irmãos, dos seus filhos. Porque Davi, irmãos, ele viajou. Davi era um homem de guerra. Davi viajou. E ela não podia, irmãos, enterrá-los sem a autorização de Davi. Foi Davi que deu a ordem. E ela ficou ali esperando quando Davi voltaria. E Davi voltaria, irmãos, no outono. No mês de outubro, no calendário judaico. Era o mês da chuva, mas você sabe que não estava chovendo. Porque havia fome provocada pela estiagem. Os mortos merecem serem honrados, irmãos. A dignidade dos mortos, porque Deuteronômio diz que era motivo de ultragem um corpo não ser sepultado. Era motivo de vergonha, era motivo de maldição, um corpo não ser sepultado. E para piorar, ficar ao ar livre para ser comido pelas aves de rapina, os pássaros, e à noite pelos animais selvagens. E rispa ali, irmão, fez a sua cabana em pleno ar livre, de dia e de noite. De dia o lenço, e à noite a tocha. Irmãos, rapidamente aqui as lições. Primeira lição: os mortos devem ser honrados. Existe no mundo jurídico, a gente fala os crimes praticados contra os mortos, mas esses crimes que são praticados contra os mortos atingem os vivos. Entende? Atinge os vivos, a família dos mortos. Mas aqui, irmãos, quem tem que ser honrado não é só a família, não era só a rispa, era os próprios mortos. Os mortos devem ser respeitados. Segunda lição que eu aprendo, irmãos, a importância do luto. Eu vou falar rapidamente, nosso tempo já não permite. Irmãos, eu estava saindo da minha casa, na rua de cima, onde eu moro, morreu uma senhora muito querida, muito querida. Ela ia ser sepultada 2 horas da tarde e eu vi uma sobrinha dela, irmãos, toda de preto, no maior calor do dia. Eu dei uma olhada, irmãos, das sandálias, acredito que toda roupa preta, o sol rachando, irmãos, rachando. Meio-dia. Que atitude louvável. Irmãos, o luto começa aí.
a importância de se manter o luto. Roupa preta. Acredito que toda a sua roupa, preto. Quando eu vou no sepultamento, minha esposa pergunta, Suzana, teve muito choro? Teve muito choro? A importância de se manter o luto. Hoje, irmãos, as coisas acontecem muito rápidas. Os mortos são esquecidos muito depressa, né? Às vezes se lembra não pela honra do nome, mas pela herança, né? Às vezes se lembra do morto não para honrar o seu nome, dignificar o seu nome, mas por causa da herança que deixou, e aí, em alguns casos até briga. Mas ainda existe algumas exceções. Eu fui criado numa cidade grande, eu nasci numa cidade grande, bem no centro ali de São Paulo, mas eu moro numa cidade pequena, onde hoje ainda os comércios fecham as suas portas, os comerciantes, né, eles saem até ali a calçada, quando o cortejo, né, fúnebre, está sendo levado para o cemitério. Né? Alguns declaram luto de 3 dias, a importância do luto. Tem casos até que se suspende festas, né? A importância do luto. Irmãos, eu não estou falando de perpetuar a dor. Eu não estou falando aqui de masoquismo, não estou falando disso. Eu estou falando da importância de se manter o luto, o respeito, a consideração por aquele que não está mais entre nós. Terceira coisa que eu aprendo, irmãos. Em tempos de crise, mudam-se as prioridades. Eu fico imaginando quantas pessoas não passaram por ali e viram aquela cena, irmãos, de dia e de noite. Talvez alguém chegasse para Rispa, você ficou louca. Você vai estar em depressão, Rispa, não tem sentido, Rispa, você está fazendo o que aqui? Você não vai aguentar. Você não vai aguentar, sozinho, irmão, só. Saul tinha morrido, não tinha mais filhos, só. Você vai ficar maluca. Talvez quantas pessoas talvez tenham ido ali, irmãos, para aconselhá-la. Rispa já foi, Rispa já era. Ah, irmãos, e o problema é que não era só os filhos dela, eram os filhos também de Merabe, que eram netos de Saul. Irmãos, em tempos de crise, mudam-se as prioridades. Ela estava ali também, irmãos, para se preocupar com a dor dos outros. É claro que Merabe, Sisípora, se Rispa teve 2 filhos, imagine Merabe. Teve 5. Mas Merabe não estava ali. Mas ela estava cuidando dos filhos dos outros. Temos essa sensibilidade, irmãos, para com aqueles que estão enlutados. Temos essa sensibilidade de nos preocuparmos com os outros também. Quarta lição que aprendemos aqui, irmãos. Quarta lição. Em tempos de perca, mudam-se as prioridades. Em tempos de crise, precisamos usar as armas. Qual era a arma de Rispa, irmãos? Um lenço. Para espantar as aves de rapina. E à noite, uma tocha, porque você sabe que animais selvagens, eles não gostam de fogo. De fogo. Irmãos, no mundo espiritual, isso tem uma aplicação incrível, muito profunda. Irmãos, muitas vezes no mundo espiritual nossos filhos são cadáveres, no mundo espiritual, estão mortos espiritualmente, mortos. Estão em cima do lajedo, sabe? O lajedo das drogas, o lajedo da prostituição, estão sob o lajedo, irmãos, dos vícios, no mundo espiritual. Mas havia uma mãe, irmãos, que estava respeitando a dignidade dos filhos, que estava mantendo o seu luto, que estava se preocupando com os outros, cadáveres. Irmãos, no mundo espiritual, as aves de rapina são os demônios, são os agentes de Satanás, e o lenço é a oração, irmãos, é a oração. O leão da noite, uma das
dos predadores da noite, que podiam aparecer um leão. O diabo é o leão que está querendo tragar. Mas a tocha é a oração. Então se vence com oração e com choro e com oração. É assim que se vence, irmãos. É assim que a gente resgata a dignidade no mundo espiritual dos nossos filhos. É assim que nós estamos protegendo os nossos filhos. Irmãos, eu lembro de uma experiência de um pastor. Irmãos, não tinha filho de pastor, irmãos. Ele estava ali, irmãos, envolvido, distante da igreja, distante de Deus. O pastor não sabia mais o que fazer, irmãos. Conselhos, muitos, mas não resolviam. Outros pastores para aconselhá-lo. O seu filho que estava enveredando pelo mundo. Irmãos, não tinha recursos. Conselhos da família, de pessoas ligadas à igreja, da liderança da igreja, irmãos, não resolvia. Mas um dia aquele pastor estava ajoelhado durante as madrugadas, usando o lenço da oração, o lenço das lágrimas, a tocha da oração. E seu filho chega ali, irmãos, vindo de uma noitada, vindo de uma festa, e vê o pai chorando pelo filho, orando pelo filho, usando o lenço do choro, a tocha da oração. O que conselhos não resolveram, uma atitude de um homem ajoelhado, de madrugada, usando o lenço e a tocha, usando o choro e a oração, para a glória de Deus, produziu resultado na vida daquele filho que estava praticamente fora da igreja. Mas vou terminar aqui a leitura. Essa atitude de Rispa, ela não apenas atingiu o coração de Davi, porque quando Davi chega da guerra, Davi era homem de guerra, irmãos. Contaram o que tinha acontecido. E aí Davi então manda, irmãos, buscar o corpo de Saul. Olha só, Saul morreu. Os homens foram, depois você lê detalhes do relato, trouxeram o corpo de Saul e o corpo de Jonatas, os corpos dos filhos de Saul, que morreram no capítulo 31, no monte de Gilboa. Eles foram lá, irmãos, à noite, roubaram os corpos, você pode acompanhar isso. Trouxeram para Jabes, trouxeram os corpos, enterraram ali, né, de uma forma indigna, do rei, porque se tratava de rei, de filhos do rei Saul. E Davi com a birra, irmãos, com a birra. Não mandou trazer os corpos. Os homens se arriscaram para buscar os corpos que estava perto ali dos filisteus, trouxeram, sepultaram em território de Israel, mas Davi não os dignificou. E agora Saul, irmãos, e Davi quando viu aquilo ali, Davi resolveu dar um sepultamento digno. Davi mandou o quê? Trazer os ossos. É claro que não tinha mais carne de Saul, carne de Jonas, de Adinadab, de Malquizua, não tinha mais. Mas mandaram trazer os restos mortais, os ossos, e sepultaram, agora juntos, com dignidade, juntamente com os 5 filhos de Merab, que está lá no capítulo 21. E os 2 filhos de Rispa, Armone e o outro Mefibosete, e deram um sepultamento digno. Irmãos, não só alcançou o coração de Davi, mas alcançou o coração de Deus, porque depois que isso aconteceu, Deus mandou chuva sobre a terra. A seca parou, a chuva veio, mas a chuva não veio, irmãos, quando Davi deu a ordem para que fosse entregue os 2 filhos de Rispa e os 5 netos de Saul, filhos de Merabe. A chuva veio 6 meses depois, 3 anos e meio, quando Davi voltou da peleja e soube de uma mãe, que de dia e de noite. E tem coisa, irmãos, que eu acredito porque está na Bíblia.
Porque Abraão, no capítulo 15, apresenta um sacrifício, tinha ali novilho, cabra, rola, pombinho, dê uma olhada, ele apresenta um sacrifício a Deus durante o dia, e durante a tarde, Abraão fica ali, irmãos, enxotando os animais que querem comer o cordeiro, parte do sacrifício, né? O novilho, parte do sacrifício. E disse assim, que no final da tarde, Abraão estava tão cansado, era Abraão ainda, irmãos, que caiu em sono profundo. Adormeceu profundamente, porque ficou uma tarde espantando as aves, não foi uma noite, para que não comessem do sacrifício, que era um juramento que Deus estava fazendo com ele, de que iria abençoá-lo. Rispa não ficou uma tarde, Rispa ficou 6 meses. Sabe por que eu acredito? Que está na Bíblia. Onde ela achou força, não sei, irmãos. Está na Bíblia. Como foi possível? Está na Bíblia. Ah, mas Abraão não conseguiu, era homem. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Estude. Leia. Se aprofunde. Conheça a história desses homens e mulheres de Deus. Para terminar, irmãos. Mas que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos bendiga. Esse é o meu sincero desejo e oração nesta manhã. Amém.